Olá, estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Você acompanha uma entrevista realizada no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia durante o 29º Congresso Espírita de Goiás. Convidados para estarem com a nossa equipe, Jacobson Santana Trovão, pelo programa Espaço Espírita, e Gabriel Salum, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pelo programa Vida, Desafios e Soluções. Você é nosso convidado especial, fique conosco. Hoje temos a alegria de apresentar a entrevista realizada durante o 29º Congresso Espírita de Goiás com o Dr. Alberto Almeida, médico paraense tão querido de todos nós no movimento espírita no Brasil e no mundo. Ele aborda conosco o tema sexo, drogas, desafios da família na atualidade. Você é nosso convidado, acompanhe. Alberto, sexo, drogas, desavenças no ambiente do contexto familiar. Esse é o tema que tu estás abordando aqui no Congresso Espírita de Goiás. Especialmente em relação à questão do sexo. Quais são os desafios presentes da família para superar e bem empregar a sua sexualidade na busca de harmonia e paz? Efetivamente, nós vivemos um momento histórico ainda demarcado por uma posição de mudança que não foi consolidada. Como nós tivemos um longo tempo em que o sexo foi reprimido, amordaçado, contido, detido, a humanidade fez um movimento de castração sexual. O sexo, em sendo inerente ao ser, ao espírito encarnado, ele não desaparece porque é castrado. Então, vivemos o conflito da contenção indevida e inapropriada. E quando do advento da psicologia, especialmente de Freud, quando traz a percepção da libido e propõe uma sexualidade inerente à natureza e faz uma contestação, de uma certa forma, da religiosidade da época, que era muito puritana, muito hipócrita, e cerceava a sexualidade como sendo demoníaca, é natural que aí, nesse divisor da história da evolução da sexualidade, da sua compreensão, da sua percepção, a humanidade fizesse uma inclinação para uma liberação. O que foi sendo feito aos poucos, depois de um período grande de resistência, e desaguou na década de 60 com a Revolução Hippie, com as mudanças que se estabeleceram em vários níveis, e a sexualidade estava embutida na geração Paz e Amor. Nessa perspectiva, o sexo foi liberado, amplamente liberado. E tudo que é contido, detido e retido, fica como um instrumento a ser perseguido ou a ser usado, porque se transforma numa sombra, num ponto cego. Então, a sociedade de consumo, ela valeu-se dessa possibilidade da liberação da sexualidade e fez um movimento de exploração do ponto de vista socioeconômico, ao tempo em que as pessoas precisavam sair daquele canto escuro de um sexo que estava demonizado. E é nessa perspectiva de mudança que nós vamos encontrar uma sociedade que sai da castração para uma liberação completa, que sai de uma perseguição para a praça pública do desrespeito, que sai do sexo imundo para um sexo abusivo. E é nesse momento em que a sociedade de consumo explora o sexo, aproveitando a liberação concedida pela própria academia, que trata o sexo de uma forma natural, mas de que os seres humanos, dessa descompressão, eles naturalmente tendem a ir para o outro extremo. Então nós vivemos um processo tipo os mergulhadores, né? Se a gente faz uma transição muito abrupta, a gente experimenta um desconforto. E é esse o desconforto que a sociedade ainda experimenta nessas últimas décadas, de um sexo que foi para uma outra polaridade, aonde ele se vulgarizou, aonde ele deixou de ser demoníaco para ser divino no pior sentido, né, da confusão que se empresta ao sexo, como sendo innatural, mas se desnaturando o sexo porque se brutalizando, porque se vulgarizando. Então, a sociedade que precisava fazer um movimento de ruptura, mas fez uma ruptura mesmo. E aí nós experimentamos, então, uma sexualidade que vai para as experiências mais libidinosas, né?
vamos para o pornô, porque o sexo exercido de uma forma desorientada, ele não sacia o ser humano. Se a contenção é ruim, a descompressão sem referências, ela é igualmente nociva. Então o ser humano experimenta uma sexualidade hoje que é uma sexualidade que não atende. Então ele avança do sexo pelo sexo, do prazer, avança para a pornografia, avança um pouco mais e tenta na promiscuidade a tentativa de encontrar essa plenitude que não é alcançada pelo sexo, e experimenta às vezes os estados dos transtornos psiquiátricos. Aí entra a pedofilia, aí entra o sadomasoquismo, aí entra o voyeurismo, e aí entra os sites, aí nós entramos num mundo muito difícil, muito confuso. Então, hoje a família está no meio dessa experiência polarizada, espíritos reencarnados que somos, trazemos historicamente essa negação da sexualidade e agora uma sexualidade posta e as pessoas não sabendo manejar essa energia que está aí colocada no mundo desafiadoramente, precisando de um norte, precisando de uma síntese, precisando de um olhar diferenciado. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na terra o reinado da paz e da fraternidade. A doutrina espírita é, assim, o mais poderoso elemento de moralização, por se dirigir simultaneamente ao coração, à inteligência e ao interesse pessoal bem compreendido. Por sua mesma essência, o Espiritismo participa de todos os ramos dos conhecimentos físicos, metafísicos e morais. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta com o Dr. Alberto Almeida, falando conosco sobre temas tão atuais: sexo, drogas, desafios da família na atualidade. Continue acompanhando essa bela entrevista. Alberto, nesse contexto de família que você coloca, como é que nós poderíamos pontuar a homossexualidade? O homossexualismo, tanto quanto outras manifestações da sexualidade, representam um aspecto novo enquanto estudos na área da academia. Não obstante ele tenha feito parte da nossa história, nesta perspectiva dos diversos povos, onde ele comparece como uma prática ao lado da heterossexualidade, somente hoje tenta-se aprofundar e se estudar a homossexualidade, bem como outros coloridos da sexualidade, como, por exemplo, o movimento da sublimação da sexualidade, aquela pessoa que não
não transaciona o sexo, nem hétero, nem homossexualmente. Ela vive uma sexualidade na perspectiva da castração, na perspectiva do celibato com castração do ponto de vista do uso do sexo, mas consciente de que tem uma energia, de que essa energia não pode ser castrada e faz um movimento de transmutação dessa energia e coloca no mundo. Isso também é uma experiência para hoje desafiadora, compreender pelo que alguns místicos que vivem a ausência da sexualidade hetero ou homo, eles conseguem ser pessoas tão alinhadas, tão equilibradas. Aonde está essa energia? E acho que nesse campo o Espiritismo tem muito a contribuir, nesses matizes com que a sexualidade se expressa no mundo. Porque, em sendo uma energia, ela pode ser trocada em regime de uma comunhão de sentimentos e de responsabilidade e de fidelidade, na qual, segundo o Espírito Emmanuel propõe, estabelece-se um circuito de forças e a dupla faz esse movimento de realimentação psicoenergético. Não é o sexo orgásmico, pura e simplesmente, que satisfaz os parceiros, os casais homos ou heterossexuais. O que favorece a substância, a matéria-prima que sustenta o par é exatamente uma sexualidade que esteja conectada à amorosidade, que tenha uma ética que possa permeá-la e que sustenta através dessa troca de energia em que os casais fazem sexo de qualidade. Porque uma boa atividade sexual não é aquela que se coloca de uma forma acentuadamente frequente. Uma boa sexualidade é aquela que tem qualidade. Às vezes, as pessoas que mais detêm sexo e mais exercem o sexo são as pessoas mais carentes, são as pessoas mais ressequidas, enquanto que aquelas que fazem a sexualidade dentro de um enquadramento mais ecológico do ponto de vista da visão espiritualista, espírita, elas detêm um nível de gratificação e de satisfação, não obstante essa sexualidade quanto frequência não seja tão frequente. É porque o sexo é uma energia que não está só genitalizada. Ela pode ser usada no gesto, na ação, no trabalho, no esporte, no lazer, na arte. Em todas as ações humanas, essa energia criativa, ela comparece como um processo de conexão com o Criador, de cocriação, e o indivíduo ele pode se ajustar manuseando essa energia solitariamente, canalizando essa energia, ou com uma outra pessoa num trabalho de encaixe afetivo e no encaixe de natureza emocional. A homossexualidade, ela comparece no mundo de hoje ganhando fóruns de cidadania, de legalidade, porque há muitos pares que vivem eticamente a sexualidade e compõem as famílias homoafetivas, dando a crianças que muitas vezes são marginalizadas ou estão na marginalidade nos abrigos, sem acolhimento, e recebe verdadeiramente um lar e são ali beneficiadas por esse acolhimento por conta de um casal, tanto de homens ou de mulheres, que conseguem estabelecer no campo da amorosidade um encaixe dentro dessa formatação, criando uma família não tradicional como estava sendo posta na heterossexualidade, mas produzindo cultura, bem-estar, educação, ética, em função do comportamento com que eles se colocam. E saindo, portanto, nos dias de hoje, saem desse campo da marginalidade, dos guetos, onde as pessoas se sentem solitárias em função do preconceito, e elas também se vestem desse preconceito, e surgem dramas humanos de exclusão, processos que são muito difíceis do ponto de vista socioantropológico e que trazem para a sociedade muito conflito, muito sofrimento e muita dor. Acho que esse movimento de inclusão da homossexualidade como parte desse cenário onde os seres humanos podem se relacionar em diversas expressões, eles sinalizam e apontam para uma sociedade mais plural e que dá conta de poder atender os seus membros de uma forma mais efetiva. É verdade que no campo da homossexualidade, que é uma temática muito complexa, há vários aspectos que talvez num tempo mais elástico nós poderíamos considerar, tendo em vista que, como todo heterossexual tem os seus conflitos, tem a sua própria dinâmica, na homossexualidade igualmente isso se estabelece. Então cada indivíduo sabe de si. Está bem aquela pessoa que tem uma propensão para a homossexualidade e elege para a sua vida um movimento de exclusão, de um relacionamento a dois,
E está bem aquele que elege uma pessoa para fazer esse trato afetivo de conjugalidade, entendendo que aquilo atende às suas demandas. O que não é adequado, tanto na hétero como na homossexualidade, é a prostituição, é a promiscuidade, é o desrespeito, é o escárnio, é a usurpação. São, portanto, as degenerações no campo socioafetivo ou sexo emocionalmente falando e que trazem para a dupla processos esgarçantes, levando dramas para o campo das relações sociais, afetando a estrutura mental, com consequências às vezes de natureza psiquiátrica, e fazendo conexões sutis do campo de vista espiritual, determinando processos obsessivos de natureza grave. Então, penso que o Espiritismo é uma doutrina muito lúcida, que não traça normas rígidas, mas traz referências muito claras e luminosas que nos ajuda a trabalhar a nossa sexualidade hétero, a nossa inclinação para a homossexualidade, a nossa tendência, às vezes, para uma sexualidade poligâmica, bem como para aquele que faz o seu movimento de exclusão, por opção, de viver uma sexualidade no nível criativo, na qual essa energia não está genitalizada, bem como para aqueles outros que sofrem de processos de inibições, castrações, que experimentam dramas emocionais, processos, às vezes, muito graves, que precisam do atendimento psicoterapêuticos, porque são comportamentos, sentimentos e pensamentos que tangenciam o desequilíbrio e, às vezes, a criminalidade. O Espiritismo é uma doutrina que ele se associa às doutrinas científicas da atualidade de uma forma a contribuir para que a psicologia, a psicanálise, os processos terapêuticos que envolvem a sexualidade, a sexologia possa se beneficiar dos princípios que o Espiritismo traz e possa ter um aprofundamento nesse olhar, nessa dinâmica que é infinita dentro do ser humano e especialmente contribuindo para que aqueles que sofrem e que fazem a sociedade sofrer nos diversos campos de perversão sexual possam ser beneficiados sob o olhar do Espiritismo. Nós daremos uma breve pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta. Fique aí. É o resultado de estudos feitos sobre os testemunhos oferecidos por espíritos de diferentes categorias nas suas manifestações que permitiram se explorasse a vida extracorpórea em todas as suas fases, desde o extremo superior ao extremo inferior da escala dos seres. As peripécias da vida futura, por conseguinte, já não constituem uma simples teoria ou uma hipótese mais ou menos provável. Decorrem de observações. São os habitantes do mundo invisível que vêm, eles próprios, descrever os seus respectivos estados, e há situações que a mais fecunda imaginação não conceberia, se não fossem patenteadas aos olhos do observador. Ministrando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos nos mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando-nos palpáveis as inevitáveis consequências do bem e do mal, a doutrina espírita, melhor do que qualquer outra, põe em relevo a necessidade da melhoria individual. Por meio dela, sabe o homem de onde vem, para onde vai, por que está na terra. O bem tem um objetivo, uma utilidade prática. Ela não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente.
Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. E tem mais, quem se associar agora ganha uma camiseta exclusiva. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta com o Dr. Alberto Almeida, falando conosco sobre temas tão atuais: sexo, drogas, desafios da família na atualidade. Continue acompanhando essa bela entrevista. E Alberto, eu queria saber como que os pais podem educar os filhos hoje com essa mídia vendendo poder, sexo, crianças com iniciação precoce sexual. E como é que a gente faz? O que a gente pode fazer dentro de casa? Porque a televisão mostra uma coisa, a internet, as redes sociais, e muitas vezes os pais não têm acesso a isso. Como botar limite? Como é que eu posso fazer para ajudar? Efetivamente, hoje os jovens e as crianças dominam o computador e o mundo virtual com muito mais competência que os seus pais. E eles facilmente entram nos sites para os quais eles não estão habilitados do ponto de vista emocional, muito embora a habilidade do ponto de vista tecnológico deles de fazer esse acesso. E a exemplo das revistas que antigamente circulavam e que eram proibidas e que na sala de aula, sempre num cantinho da sala, tinha um grupo em torno de uma revista, de alguém que trazia de casa, hoje os adolescentes, aqueles que estão na puberdade e às vezes crianças mesmo, trocam ideias acerca desses sites que são desaconselháveis porque fazem uma exploração de uma sexualidade completamente comercial e às vezes comprometida mesmo com o desequilíbrio. Às vezes sites que se para os adultos é difícil ele lidar, você imagina para um psiquismo infantil. Bem como na televisão, que em função dessa negação da sexualidade demorada, o sexo é ainda um instrumento a ser explorado por uma sociedade que quer vender o seu produto. Então nós vamos perceber um homem e uma mulher segurando um objeto que vai ser vendável ou se pretende vender, e ele ou ela tendo uma estrutura erótica, uma postura sensual, de modo a poder fazer com que aquele produto seja veiculado e seja vendido e seja consumido. E daí nós tornamos o ser humano um objeto. Nós transformamos numa mercadoria o homem, a mulher, e a sexualidade entra nessa perspectiva. E nós não nos damos conta que isso vai invadindo a sociedade. E hoje nós percebemos, hoje as mulheres bombadas, hoje é curioso, e eu como profissional da área terapêutica, atendendo pessoas, dou-me conta do quanto hoje aquilo que poderia ser tão saudável, e é saudável as academias, no sentido do ajuste do corpo, da regulamentação dos órgãos, notadamente dos músculos, para dar uma maior proficiência aos idosos, para dar uma maior competência de tônus aos jovens, para até mesmo trabalhar determinadas doenças que cursam com o aumento de taxas nocivas ao organismo. Hoje, em função dessa perspectiva da sexualidade mal trabalhada, ela degenerou para as bombas. Então, há um comércio clandestino de hormônios, de origem animal também, que entram para que os músculos fiquem mais torneados do que são. Então, você vê pessoas andrógenas, que você, olhando de costa, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher. E isso hoje está posto como uma estratégia de beleza. Então, os adolescentes e as crianças veem esses modelos como modelos que devem ser imitados. E se o lar ele não está suficientemente equipado para poder trabalhar criticamente, porque é impossível vedar as crianças de tudo, e seria uma ilusão excluir a televisão e o computador de casa. Há que se fazer um processo de educação
centrado no diálogo, na convivência, no exemplo, porque sempre os pais são para os filhos as principais referências, mas há que também os pais acompanharem os filhos nesse drama. Não há uma novela de televisão que não seja acessível hoje, porque se ela não é acessível no horário, vale a pena ver de novo, ela é acessível, é a mesma novela, está no outro horário. Então, os pais, eles precisam estar junto dos filhos para desmistificar, para reconceituar, para dar novos significados, para criar uma consciência crítica nos filhos, a fim de que eles, observando aquele site, observando aquela propaganda, aquele seriado, aquela novela, os filhos possam entender o que está por trás, pelo que a audiência é conquistada à custa de mulheres tão belas e homens tão bonitos, e poder fazer uma leitura do belo. Eu lembro-me de Chico Xavier, quando alguém, querendo afrontá-lo, deu-lhe uma revista nessa vertente erótica, que eu não vou citar o nome da revista para não divulgá-la. E ele começou, foi folheando, e a pessoa, querendo escandalizá-lo, querendo ofendê-lo, querendo magoá-lo, e lá pelas tantas ele disse: pois é, meu filho, tudo que Deus cria é bom, é bonito, não é? Ele, ao invés de ver o pornô, ele exaltou a beleza do corpo, porque o belo é o belo. Agora, por que não tem um velho belo? Por que o velho tem que ser feio, caquético, não tem nenhum outdoor divulgando um produto com um velho? Porque nós associamos a beleza da juventude, e a questão da sexualidade está embutida. Por que não pode ter uma criança bela, um adulto bela? Tem que ser um adulto jovem, bem torneado e com uma atitude sensual para fazer uma boa propaganda. Então, nós estamos ainda numa sociedade extremamente erotizada no pior sentido, porque a eroticidade faz parte, ela é normal do ser humano, mas a forma como ela é embalada, ela criou, portanto, esses mitos e faz uma lavagem cerebral. E você diz muito bem, porque isso chega na criança. E o espírito Teresa de Brito, através da psicografia de Raul Teixeira, chega a falar de crianças sexuais. Ela diz que essas imagens, elas vão bombardeando o espírito que reencarnou, e o inconsciente traz essas memórias, não duvidemos disso. E a criança vai se sexualizando antes do tempo, psiquicamente, ela vai acelerando todo o seu desenvolvimento orgânico, e os processos hormonais e os processos emocionais de espíritos que reencarnados nem sempre estão alinhados com a postura da sexualidade. Então, o que surge? Surge crianças com uma exacerbação sexual quando alcançam a idade da puberdade, surgem ambiguidades do ponto de vista da sexualidade, exacerbações, friezas, tudo em função de uma matéria exaustivamente exposta para um lar que não teve o cuidado de poder limitar alguns programas, de poder fazer algum tipo de seleção de programas, e não teve pais que pudessem estar demitificando alguns conteúdos que são apresentados e que precisariam de uma análise crítica. Então, a família, no meu entendimento, ela é o espaço por excelência para poder tratar essa enxurrada que permeia hoje a nossa sociedade, que está extremamente sexualizada, mas necessariamente não conectada com uma ética e com a emocionalidade. Roberto, queremos agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso programa, que você possa vir outras vezes a Goiás, no Congresso, e participar do nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto, que o reencontro possa se fazer em breve, que o povo de Goiás possa aproveitar os ensinamentos, as reflexões que tu trazes nesse momento. Nós também queremos agradecer a sua ilustre presença, muito agradável conversar com você. O nosso programa chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia de sempre, uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.